Prezadas amigas, prezados amigos, sejam todos muito bem-vindos. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja em nossos corações. Eis-nos aqui para mais um estudo, o conhecimento que nós levaremos para o plano espiritual. Estudo que, por meio dele, nós alteramos o nosso mundo interior, adquirindo mais virtudes, adquirindo amor, adquirindo benevolência, carinho, paciência. Eis as transformações que nós buscamos através do estudo, do conhecimento e tentando praticar o bem nas relações sociais e familiares das quais nós participamos, buscando sempre caminhar com serenidade, sem tristeza e com alegria, sem algazarra. Nesse objetivo, queridos amigos, trouxemos aqui um capítulo magnífico do 37º livro escrito por Joana, o 37º livro, cujo título é Dias Gloriosos. Escolhemos o capítulo 4 pelo título. Vejam, energia mental e vida saudável. Energia mental e vida saudável. Bem, de fato, nós devemos descobrir o que é que viemos fazer aqui na Terra para seguirmos na busca da nossa felicidade. Sem dúvida, isso vai exigir a nossa transformação para melhor, para que nos autorrealizemos. E sem a menor dúvida, o nosso crescimento moral e espiritual, sem os quais a vida não tem sentido, não tem significação e estará recheada de sofrimentos e de aflição. Nós temos arquivos de erro do passado em nossas mentes que projetam sombra e dor e mais facilmente nos levam à depressão, à ansiedade, à falta de confiança, afastando-nos do enobrecimento da beleza e da paz, que são o enobrecimento, a beleza e a paz, estímulo para as sucessivas vitórias sobre nós mesmos. Ora, nessa situação, nós devemos ter por lema viver constantemente em alegria. Por quê? Porque mesmo nas circunstâncias mais difíceis da vida, porque essas circunstâncias são variáveis com o tempo. De minuto a minuto, elas ficam mais difíceis. A seguir ficam mais fáceis. Depois estão mais fáceis. Depois ficam mais difíceis. Depois difíceis, fáceis, fáceis, difíceis. E nós não podemos viver à mercê dessa variação. Só o fato de nós termos um corpo, isso já é uma bênção para a nossa autossuperação. Naturalmente, isso vai depender do nosso comportamento, da nossa conduta. E quem dita o nosso comportamento, a nossa conduta, é a mente. Da mente partem todos os programas aos quais o corpo se submete. A mente emite contínuas ondas que alcançam os neuropeptídeos, pequenas moléculas produzidas pelos neurônios para se comunicarem entre si, para se comunicarem com o sistema imunológico, com o sistema endócrino e os demais departamentos celulares. E nós temos catalogados pelas ciências mais de 100 neuropeptídeos. E vejam, são em cada segundo bilhões, trilhões de neuropeptídeos sob o comando da mente para reger o corpo. E nessa situação nós temos dois inimigos, o interno e o externo. O interno, esse arquivo de sombra e de dor do qual nós falamos e diante do qual nós somos vítimas e vivemos numa espécie de autopunição. Esse arquivo, ele deve ser descartado para que tenhamos uma vida de paz, de serenidade e de alegria. E como descartá-lo? Pela prática ininterrupta do bem, pelo estudo contínuo, o estudo contínuo da doutrina espírita, a meditação, a paz e a submissão humilde às dificuldades pelas quais Deus nos faz passar, ou são dificuldades que nós próprios escolhemos antes de reencarnar para adquirirmos virtudes. As dificuldades
delas sempre tiramos lições para o nosso próprio progresso. E o outro inimigo é externo, que é o comportamento ou a conduta, que se são inadequados, estão à busca de sensações materiais, isso vai nos gerar muito sofrimento, vai nos levar a uma vida masoquista, sem que saibamos dos distúrbios em que vivemos. Agora, se a mente já aspira o bom, o belo, a paz e a alegria, ela já está num nível elevado. E o cérebro que está sob o seu comando responde conforme a ordem recebida e produzirá, então, enzimas que nos levam à saúde ou produzirá toxinas que nos levam à destruição do corpo físico, do mental e do emocional. É completamente compreensível e natural que periodicamente o nosso corpo físico seja alcançado por vírus, por bacilos ou por alguns distúrbios, mesmo que a mente permaneça elevada. É que o corpo físico, que envolve o ser real, que é o espírito, o corpo físico, ele é frágil e está sujeito a várias dificuldades. Ele próprio está num processo de transformações, dirigindo-se para a morte, para a decomposição. Por isso, na vida, o importante é a manutenção do otimismo, a manutenção da harmonia. E no período de doença, a doença nos leva a 3 finalidades. Primeiro, a nos demonstrar a fragilidade do corpo. Segundo, a entendermos a causa da doença. E terceiro, a administrarmos a vida de uma maneira mais eficaz, a administrarmos melhor a vida. Então, a grande pergunta que não quer calar é: quando o sofrimento aparece, o que nós devemos fazer com ele? Rejeitá-lo pura e simplesmente? Revoltarmos-nos? Aceitá-lo com indiferença ou enfrentá-lo com vigor, com entusiasmo? Bem, a resposta é fácil, né? Mas estamos diariamente nos posicionando da forma adequada, porque a rejeição do sofrimento, ela não elimina o problema, ela não aprende a lição que se extrai do sofrimento, e ela segue então, o processo de sofrimento segue então mais ampliado, mais complicado, mais potencializado. Agora, se nos revoltarmos, retiramos de nós mesmos o equilíbrio, a força íntima e seguiremos mais aflitos. O terceiro caso, a aceitação com indiferença. Não se elimina a causa e a pessoa prossegue num estado mais patológico, doentio, sem entusiasmo. Agora, o enfrentamento com vigor, na busca de se extrair também a lição do sofrimento, combatendo as suas consequências, é o que nos leva à autossuperação, à reestruturação nossa para melhor, pelo aprendizado da lição que sempre surge da dor, da aflição e da expiação. Percebam então a importância da esperança para alimentar a nossa coragem, para alimentar o nosso vigor, o nosso entusiasmo diante do sofrimento. E a esperança de que nós falamos não é qualquer esperança, é a esperança a que Paulo se refere na primeira carta aos Coríntios. Não é aquela esperança assim, digamos assim, eu vou economizar tanto de dinheiro ao longo de 2 anos para que eu troque de carro. Não é essa a esperança que nós estamos falando. Nós estamos falando da esperança divina, da esperança de que praticando a caridade, nós esperamos uma vida espiritual melhor que a vida atual. Nós estamos com a certeza, estamos com a esperança de que, se formos benevolentes, caridosos, amorosos para com os outros, se formos indulgentes, se relevarmos os seus erros,
as suas palavras agressivas, se perdoarmos, estamos assim na esperança de uma vida futura melhor que a vida atual. Essa esperança, sim, nos dá ânimo, nos dá entusiasmo, nos dá coragem. Porque essa coragem, assim esperançosa, derrama uma energia positiva sobre nós que está num contínuo contato com o plano espiritual superior. Então, a reencarnação ou as reencarnações servem para desenvolvermos valores que nós já possuímos. E se possuímos esses valores, nós somos provenientes de uma fonte espiritual superior que sempre nos inspira, que sempre nos auxilia a passarmos por dificuldades que são inevitáveis porque buscam o nosso crescimento. E esse crescimento nosso se dá de etapa em etapa. Se estamos equilibrados, eis que surge uma prova e a nossa conduta e o nosso comportamento não é tão adequado. Mas depois acertamos os passos, nos equilibramos novamente. Surge uma nova prova em que o comportamento e a conduta não são adequados, acertamos os passos e ei-nos novamente equilibrados. De maneira que possamos conseguir angariar crescimentos espirituais, enfrentamentos cada vez mais significativos nas sucessivas provas e dificuldades mais difíceis que se apresentarão ao longo do tempo. Ora, todo esse processo evolutivo, ele necessita que nós conheçamos a nós mesmos, que saibamos que a nossa realidade ultrapassa o limite do corpo físico, fala-nos da imortalidade, para essa imortalidade, devemos traçar metas e objetivos de conquista. É quando a nossa lucidez mental nos guia por um processo de evolução que basicamente não tem fim. E também ele nos dá, essa lucidez nos dá uma fortaleza, um equilíbrio e uma saúde real, de maneira que possamos passar pelas doenças, pelas aflições, pelos distúrbios, sem nos abalarmos intimamente. Porque o entusiasmo, o nosso bem-estar reside no nosso íntimo. E esse bem-estar no íntimo, ele atrai novas alegrias para a construção da nossa felicidade. Então, em qualquer situação, nós devemos manter a nossa mente, devemos manter o nosso psiquismo em sintonia com o psiquismo divino, de onde promanam todos os dons da vida e do qual desse meio divino, né, da mente divina, do psiquismo divino, nós vamos extrair os meios para alcançar esses objetivos, essas metas vinculados, objetivos e metas à nossa imortalidade, para a construção da nossa alegria e da nossa felicidade. Eis, amigos queridos, o belo estudo de hoje, a relação entre a mente e o corpo, a energia mental e a vida saudável. Foi para mim um grande prazer aprender essa lição. Esperamos ter sido útil para vocês. Esses estudos, como vocês sabem, não são de nossa, quem dera fossem de nossa autoria. Nós também estamos sendo alunos desse estudo e queremos compartilhá-lo pela beleza que ele nos traz, né? Queremos ser espíritos belos, não estamos falando da beleza física, estamos falando da beleza interna. Eis o que nós buscamos. E assim, amigos, que a paz de Jesus esteja em vossos corações. Até a semana que vem.